Leitura do livro de Achar, referente a Parashá Shemot, parte 2. E o rei de Edom morreu naqueles dias, no 18º ano de seu reinado, e foi enterrado em seu templo, que ele construiu para si mesmo, como sua residência real na terra de Edom. E os filhos de Esaú foram a Pethor, que é sobre o rio, e eles buscaram um jovem de belos olhos e boa aparência, cujo nome era Shaul, e eles fizeram rei sobre eles no lugar de Samlar. E Shaul reinou sobre todos os filhos de Esaú na terra de Edom por 40 anos. E quando o rei faraó do Egito viu que o conselho que tinha dado Balaão a respeito dos filhos de Israel não teve êxito, mais que ainda eram frutuosos, multiplicando-se e aumentando em toda a terra do Egito, então Faraó ordenou naqueles dias que fosse emitida em toda a terra do Egito para os filhos de Israel, dizendo: nenhum homem deve diminuir qualquer coisa do seu trabalho diário. E o homem que foi encontrado deficiente em seu trabalho, que realiza diariamente, seja em argamassa ou em tijolos, que seu filho mais jovem deverá ser colocado em seu lugar. E o trabalho do Egito foi reforçado mediante os filhos de Israel naqueles dias. Se um tijolo faltasse no trabalho diário de qualquer homem, os egípcios tomavam seu menino mais jovem à força de sua mãe e colocavam na obra no lugar do tijolo que seu pai tinha deixado faltando. E os homens do Egito fizeram assim a todos os filhos de Israel dia após dia por um longo período. Mas a tribo de Levi não trabalhou naquele tempo com os israelitas, seus irmãos, pois os filhos de Levi sabiam da astúcia que os egípcios exerceram no início para com os israelitas. E no 3º ano do nascimento de Moisés, o faraó estava sentado em um banquete, Alparaniz, a rainha, estava sentada à sua direita e Bátia à sua esquerda, e o menino Moisés estava deitado no seu seio, e Balaão, filho de Peor, com seus 2 filhos, e todos os príncipes do reino estavam sentados à mesa na presença do rei. O menino estendeu sua mão sobre a cabeça do rei e tomou a coroa do rei de sua cabeça e colocou-a na sua própria cabeça. E quando o rei e príncipes viram o que fez o menino, o rei e príncipes ficaram aterrorizados, e cada homem expressou espanto a seu vizinho. E o rei disse aos príncipes que estavam na mesa com ele: o que dizem vocês, vós príncipes, a respeito disto? E qual deve ser o juízo contra o menino por conta deste ato? E Balaão, filho de Peor, o mágico, respondeu diante do rei dos príncipes, e ele disse: lembre-se agora, ó meu senhor e rei, o sonho que tu sonhaste há muitos dias e que teu servo interpretou a ti. Agora, portanto, esta é uma criança das crianças hebreias, em quem está o Espírito do Eterno. E não pense, meu senhor e rei, que este jovem faz isto sem conhecimento, pois ele é um menino hebreu, e sabedoria e compreensão estão com ele, embora ele seja ainda uma criança, e com sabedoria ele fez isso e escolheu para si o reino do Egito. Pois este é o costume dos hebreus para enganar os reis e os nobres, fazer todas essas coisas ardilosamente, e de modo a fazer os reis da terra e seus homens tremerem. Certamente tu sabes que Abraão, pai deles, agiu assim, e enganou o exército do rei Nimrod em Babel, e do rei Abimeleque em Gerar, e eles tomaram para si mesmos a terra dos filhos de Het, e todos os reinos de Canaã. E que ele desceu ao Egito e disse a Sara, sua esposa, ela era sua irmã, a fim de induzir ao erro o Egito e o seu rei. Seu filho Isaque também assim fez, quando ele foi para Gerar, e morou lá, e a sua força prevaleceu sobre o exército do rei Abimeleque dos filisteus.
Ele também pensou em fazer o reino dos filisteus cair, dizendo que Rebeca, sua esposa, era sua irmã. Jacó também negociou traiçoeiramente com seu irmão e tirou de seu direito de primogenitura a sua bênção. Ele foi para Padã-Arã, a casa de Labã, irmão de sua mãe, e astuciosamente obteve dele sua filha, seu gado e tudo o que pertencia a ele, e fugiu e voltou para a terra de Canaã, para seu pai. Seus filhos venderam seu irmão José, que desceu para o Egito, e ele se tornou um escravo, e foi colocado na prisão por 12 anos. Até que o antigo faraó sonhou em sonhos, retirou da prisão e colocou acima de todos os príncipes do Egito por causa de ter interpretado seus sonhos. E quando o Eterno trouxe a fome em toda a terra, ele trouxe seu pai e todos os seus irmãos, e todo o agregado familiar, e ajudou sem preço ou recompensa, e comprou os egípcios para escravos. Agora, portanto, meu rei e senhor, eis que esta criança está subindo em seu lugar no Egito, para fazer de acordo com seus atos, e abarganhar com cada rei, príncipe e juiz. Se agradar ao rei, deixe-nos agora derramar seu sangue no chão, antes que ele cresça e tome o governo da tua mão, e a esperança do Egito pereça depois que ele reinar. E Balaão disse ao rei: além disso, chamemos todos os juízes do Egito e homens sábios, e deixe-nos saber se a sentença de morte é justa para este menino, como tu dizes, e então nós o mataremos. Faraó foi e apelou a todos os sábios do Egito, e eles vieram diante do rei. E o mensageiro do Eterno apareceu entre eles, e ele se parecia com um dos sábios do Egito. E o rei disse aos sábios: certamente vocês já ouviram falar que este menino hebreu que está em minha casa fez, e assim Balaão julgou este respeito. Agora, julguem-no também, e vejam o que é devido ao menino pelo ato que cometeu. E o mensageiro, que parecia ser um dos sábios de Faraó, respondeu e disse como segue: diante de todos os sábios do Egito, e o rei e os príncipes, se isto agradar o rei, que o rei envie homens que trarão diante dele uma pedra ônix e um carvão de fogo. Se colocá-los diante da criança, e a criança esticar sua mão para pegar a pedra ônix, então nós saberemos que com sabedoria o jovem fez tudo o que ele fez, e nós precisaremos matá-lo. Mas se ele adiante esticar sua mão sobre o carvão, então saberemos que não foi com sabedoria que ele fez isto, e ele viverá. E a coisa pareceu boa aos olhos do rei e dos príncipes, então o rei fez de acordo com a palavra do mensageiro do Eterno. E o rei ordenou que a pedra ônix e o carvão fossem trazidos e colocados diante de Moisés. E colocaram o menino diante deles. O rapaz esticou sua mão, no caso seria o menino, esticou sua mão para a pedra ônix, mas o mensageiro do Eterno pegou sua mão e a colocou sobre o carvão. E ele pegou e colocou em sua boca, e queimou parte dos seus lábios e de sua língua, e se tornou pesado na boca e língua. E quando o rei e os príncipes viram isto, eles souberam que Moisés não agiu com sabedoria em tirar a coroa da cabeça do rei. Então o rei e os príncipes desistiram de matar a criança. Então Moisés manteve-se na casa do faraó, crescendo, e o Eterno estava com ele. Enquanto o menino estava na casa do rei, ele estava vestido em púrpura, e ele cresceu entre os filhos do rei. Quando Moisés cresceu na casa do rei, Bate, a filha de Faraó, considerou-o como um filho, e toda a família do Faraó honrava, e todos os homens do Egito tiveram medo dele. E ele diariamente saía e entrava na terra de Goxen, onde seus irmãos, os filhos de Israel, estavam, e Moisés via-os diariamente em falta de ar e trabalho forçado. E Moisés perguntou a eles, dizendo: por que este trabalho lhe és imposto dia a dia? E disseram-lhe tudo o que tinha acontecido e todas as liminares que Faraó tinha colocado sobre eles antes de seu nascimento. E disseram-lhe que todos os conselhos de Balaão, filho de Beor, tinha aconselhado contra eles,
e o que ele tinha também aconselhado contra ele, para matá-lo quando ele tinha tomado a coroa do rei fora de sua cabeça. E quando Moisés ouviu essas coisas, sua raiva acendeu-se contra Balaão, e ele tentou matá-lo, e ele estava de tocaia atrás dele diariamente. E Balaão estava com medo de Moisés, e ele e seus 2 filhos levantaram-se e saíram do Egito, e eles fugiram e levaram suas almas e colocaram-se na terra de Cush com Quiquenos, rei de Cush. E Moisés ficou na casa do rei, saindo e chegando. E o Eterno lhe deu um favor aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos e aos olhos de todo o povo do Egito, e eles amaram muito Moisés. E o dia chegou, quando Moisés foi a Goshen para ver seus irmãos, e ele viu os filhos de Israel em seus encargos de trabalho forçado, e Moisés entristeceu-se por causa deles. E Moisés retornou ao Egito, chegou à casa de Faraó e veio diante do rei. E Moisés curvou-se diante do rei. Moisés disse ao Faraó: Peço-te, meu senhor, eu vim para lhe fazer um pequeno pedido a ti. Não faça meu rosto voltar vazio. E o Faraó disse: Fale. E Moisés disse a Faraó: Permita ser dado aos teus servos, os filhos de Israel que estão em Goshen, um dia para descanso de seu trabalho. E o rei respondeu a Moisés e disse: Eu preencherei teu rosto a respeito disso e concederei o seu pedido. E Faraó ordenou que uma proclamação fosse emitida em todo o Egito e Goshen, dizendo: Todos os filhos de Israel, assim diz o rei, por 6 dias vocês devem fazer seu trabalho, mas no 7º dia vocês devem descansar, e não deverão fazer qualquer trabalho. Assim vocês farão todos os dias, como o rei e Moisés, filho de Batia, ordenou. E Moisés exultou que o rei tinha concedido a ele, e os filhos de Israel fizeram como Moisés ordenou-lhes. Pois isto veio do Eterno para os filhos de Israel, pois o Eterno tinha começado a lembrar-se dos filhos de Israel para salvá-los, por amor a seus pais. E o Eterno estava com Moisés, e sua fama foi por todo o Egito. E Moisés tornou-se grande aos olhos de todos os egípcios, e aos olhos de todos os filhos de Israel, buscando bom para o seu povo de Israel, e falando palavras de paz sobre eles ao rei. E quando Moisés tinha 18 anos de idade, ele desejou ver seu pai e mãe. E ele foi até eles em Goshen. E quando Moisés chegou perto de Goshen, ele veio para o lugar onde os filhos de Israel estavam envolvidos no trabalho. E ele observou seu jugo, e ele viu um egípcio ferindo um dos seus irmãos hebreus. Quando o homem que era espancado viu Moisés, ele correu a ele a pedir ajuda, pois Moisés era muito respeitado na casa de Faraó, e ele lhe disse: Meu senhor, atenda-me, esse egípcio veio à minha casa no meio da noite, me amarrou e tomou a minha esposa na minha presença, e agora ele pretende tirar a minha vida. E quando Moisés ouviu esta impiedade, sua raiva acendeu-se contra o egípcio, e ele virou-se para cá e para lá. E quando viu que não havia ninguém lá, matou o egípcio e escondeu na areia, e livrou o hebreu da mão daquele a que o agredia. E o hebreu foi para sua casa, e Moisés voltou para sua casa, a casa do rei. Quando o homem voltou para casa, ele pensou em repudiar sua esposa, pois não era direito na casa de Jacó qualquer homem via sua esposa depois que ela tivesse sido violada. E a mulher foi e disse a seus irmãos, e seus irmãos tentaram matá-lo, e ele fugiu de sua casa e escapou. E no 2º dia, Moisés foi a seus irmãos e olhou, e eis que 2 homens estavam brigando, e ele disse ao perverso: Por que tu feres teu vizinho? E ele respondeu e lhe disse: Quem te colocou como príncipe ou juiz sobre nós? Tu pensas matar-me, como tu mataste o egípcio? E Moisés teve medo e lhe disse: Certamente a coisa é conhecida. Faraó ouviu falar deste caso e ele ordenou que Moisés fosse morto. Assim, o Eterno enviou seu mensageiro,
e ele apareceu diante de Faraó com a semelhança de um capitão da guarda. E o mensageiro do Eterno tomou a espada da mão do capitão da guarda e cortou sua cabeça com ela, pois a aparência do capitão da guarda foi transformada na aparência de Moisés. E o mensageiro do Eterno segurou a mão direita de Moisés e trouxe-o para fora do Egito e colocou fora das fronteiras do Egito, a uma distância de viagem de 40 dias. Arão, seu irmão, permaneceu sozinho no Egito, e ele profetizou para os filhos de Israel, dizendo: Assim diz o Deus de seus antepassados: Jogue fora cada homem as abominações de seus olhos, e não se sujem com os ídolos do Egito. E os filhos de Israel se rebelaram e não ouviram Arão nesse momento. E o Eterno pensou em destruí-los, se não fosse a lembrança do pacto que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Naqueles dias, a mão do faraó continuou a ser severa contra os filhos de Israel, e ele os esmagou e oprimiu até o momento quando o Eterno enviou adiante a palavra e tomou deles. Fim da segunda parte.